pai se chamava Maurício Pactinin, ele tinha 65 anos, era muito trabalhador, ele trabalhou a vida inteira, ficou trabalhando de casa a pandemia toda, até o dia que ele foi internado. A nossa família, ela se cuidou muito desde sempre, desde que começou o distanciamento social, a gente se fechou cada um na sua casa, ninguém frequentava a casa um do outro, mesmo com muita saudade. Mas infelizmente a minha avó materna, ela passou mal nesse período, ela tinha 91 anos, ela teve um derrame em julho e ela precisou ser internada. Isso foi numa terça-feira, ela ficou 5 dias internada. E nesses dias a gente se viu numa situação muito difícil, em que a gente teve que estar no hospital, porque era uma questão de morte iminente mesmo. E ela acabou vindo a falecer. E a gente imagina que a contaminação tenha ocorrido nesses dias, porque até então meu pai estava dentro de casa, estava seguro, estava bem. A minha avó faleceu num domingo. E na quarta-feira o meu pai começou a apresentar sintomas gripais. Na terça-feira veio o resultado positivo para a Covid e ele teve uma febre bem alta e a gente achou melhor ele voltar na emergência. Ele chegou andando, sem reclamar de falta de ar, mas ele já foi internado direto na UTI. Mas aí no terceiro dia de internação ele teve um infarto, o quadro dele piorou, ele precisou ser entubado. E aí começou uma angústia muito grande, que quem passa por isso nessa pandemia sabe, que é a gente ficar esperando a única ligação por dia do hospital com notícia, torcendo para que sejam notícias boas e torcendo ainda mais para não ter que ouvir o que a gente acabou ouvindo. Ver as pessoas se aglomerando, se reunindo sem máscara, desrespeitando as medidas de segurança que ainda são necessárias, isso me dá muita revolta, porque muitas podem estar assintomáticas, transmitindo sem saber e levando o vírus para algumas pessoas que podem morrer, assim como aconteceu com meu pai. E essa impressão de que a vida dele valia menos dói muito. E essa é a impressão que dá quando as pessoas simplesmente ignoram que tem gente morrendo e seguem fazendo as suas atividades sem cuidado nenhum. Porque a vida do meu pai, para a gente, era tudo. Ele nunca vai ser um número, ele nunca vai ser uma baixa taxa de letalidade dessa doença. Eu perdi 100% do meu pai e isso não vai voltar, nem com a vacina, nem depois que tudo isso passar. E eu queria muito que as pessoas não sentissem o medo, que é perder alguém, e depois a dor, que é perder alguém. Eu tô muito cansada, eu acho que o meu sentimento hoje é de cansaço, assim como todo mundo, pelo tempo que dura a pandemia. E apesar disso, eu sigo me cuidando, como eu já vinha me cuidando desde sempre, porque eu penso que se eu não conseguir impedir que o vírus chegasse no meu pai, me cuidando, talvez eu possa impedir que ele chegue no pai de alguém. E a gente precisa pensar no outro. E eu sei que é muito difícil ficar longe de quem a gente ama, não poder se ver, não poder abraçar, eu sinto isso. Mas é muito pior não ter uma pessoa que a gente ama nem pra ver a distância, nem pra fazer uma videochamada. E a gente não tem. Eu não posso mais falar com meu pai. Agora a vacina tá aí graças à ciência. E a gente precisa ter um pouco mais de paciência e continuar se cuidando. Em respeito a quem se foi, em respeito a quem ficou. E torcendo para que menos pessoas fiquem doentes, para que menos pessoas morram, mesmo sabendo que isso vai acontecer. E isso é muito triste, porque a gente precisa se conscientizar de que a gente tem que fazer a nossa parte. E é muito triste pensar que enquanto a gente está falando isso, tem muita gente morrendo.